Oi, gente, estamos aqui de novo. Graças a Deus, nós temos muitas novidades aí e, como eu anunciei, nós temos hoje uma oportunidade incrível, uma oportunidade única. E para começarmos a nossa conversa, eu pergunto: será que a reforma tributária, a mudança de tanta legislação importante no nosso país, vai ser uma oportunidade para o advogado trabalhista ou tributarista? Eu acho que a resposta é um bocado óbvia, mas eu acredito que todos nós, sejamos de que área formos, atuemos em que área atuemos, será realmente uma grande valia nós sabermos o que é que representa essa reforma tributária e aprendermos como que nós podemos auxiliar os empresários com uma consultoria ativa no direito tributário para alavancarmos a nossa advocacia 30 mil em 30 dias. O que você acha? Uma grande oportunidade, não é? Pois é, meu nome é Juraci Silva. Sou professora, advogada e tributarista há muito tempo e eu venho trazer aqui uma oportunidade única. Nós vamos falar hoje sobre a reforma tributária. É muita informação imprescindível para esse momento em que nós estamos vivendo. Então, nós sabemos que no dia 20 de dezembro de 2023 já foi aprovada a PEC, que agora se transforma em Emenda Constitucional 132 de 2023. No entanto, a gente sabe que são muitas as mudanças que foram incluídas nessa emenda constitucional e nós precisamos saber de todas elas com detalhes e na prática o que elas representam e o que isso vai impactar no nosso dia a dia, no momento em que todos nós somos contribuintes na nossa própria vida. Então, sim, nós vamos estar sabendo de todos os detalhes a partir de agora, porque eu incluí um módulo completo só sobre reforma tributária no meu curso do método TDCA. Então, vai curtindo e, por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. No Instagram é sempre Prof. Juraci Silva. Então, tanto no Instagram como no YouTube, você pode colocar Prof. Juraci Silva e já começar a ter uma série de informações. Por quê? É muito importante que todos nós saibamos que as teses existentes hoje, elas perduram por muito tempo. Sim, porque imaginem uma conta simples da data da lei complementar que regulamentará eventuais tributos criados, que é o que nós vamos comentar agora, pela Constituição, pela emenda constitucional, que nós tivemos aí a grata surpresa de ter sido aprovada no final do ano, nós vamos ter que contabilizar a partir dali muitas coisas dos últimos 5 anos. Então, até isso acontecer, ainda nós vamos ter mais 5 anos com todas as teses em vigor do nosso ordenamento jurídico atual. Então, toda a reforma, ela vai vigir, cada lei complementar que virá a ter força, ela terá uma data que ela passará, então, a vigorar, né, no nosso ordenamento jurídico. No entanto, as nossas teses existentes hoje, elas estão mais vivas que nunca. Portanto, nós podemos também criar uma grande lista de pessoas, clientes que possam se beneficiar com essas teses. As teses, elas, no nosso curso do método TDCA, estão todas prontas, né? Estão todas prontas à sua espera para que você efetivamente possa beneficiar muitos empresários. E aqui eu trago, antes mesmo de dizer que a reforma tributária traz muitas novidades,
nós estamos no momento de nos organizarmos para fazermos a nossa declaração de imposto de renda. Sim, todos os anos, no início do ano, todos nós temos esse cronograma já agendado. Portanto, vale a pena nós estarmos atentos a alguns detalhes. Por exemplo, que os aposentados com doença grave é uma tese fantástica, uma oportunidade incrível de você fazer um voluntariado remunerado para efetivamente orientar as pessoas que às vezes estão até precisando desse dinheiro, que já fizeram o pagamento indevidamente, porque eles estão desobrigados de fazer esse recolhimento. Então, o aposentado com doença grave não precisa mais pagar imposto de renda, e todos os pagamentos efetuados nos últimos 5 anos podem ser recuperados. Então, a recuperação do crédito tributário do imposto de renda de aposentados com doença grave é uma tese muito interessante, porque a gente vai poder beneficiar muita gente. Existe também a isenção daquela receita de valores pagos a título de benefício por alimentos. Então, muitos são separados, são N os motivos. Todos os colegas que estão atuando aí na área civil sabem muito bem que realmente existe um contingente muito grande de pessoas que recebem esse benefício de alimentos, né? Esses alimentos, eles também não incidem em imposto de renda. Então, é muito importante, são vários valores, né? Um grande número na faixa de isenção, mas existe muita gente que está dentro já da faixa de contribuição e paga imposto de renda indevidamente. E se pagou nos últimos 5 anos, também pode ser restituído. Então, além da orientação de parar de pagar esse tributo, a gente ainda tem aí a orientação de recuperar os créditos tributários dos anos anteriores. Mas, tirando aí essas dicas, né, de início de ano, vai dando seu like, deixa eu ver aqui. Então, vai dando seu like pra gente entrar, então, nesse assunto fantástico que é a reforma tributária. E a gente começa com a criação do IVA, do Imposto de Valor Agregado. E aqui no Brasil, de forma inédita, ele é dual. Ele é repartido em imposto sobre bens e serviços e contribuição sobre bens e serviços. Então, existe essa diferença para que nós saibamos. A Constituição já deu competência para os estados e municípios cobrarem o imposto sobre bens e serviços e para a União cobrar a contribuição sobre bens e serviços. Essa última contribuição sobre bens e serviços, ela vai ter uma característica diferenciada. Ela vai ser sobre tudo que prejudica a saúde e, óbvio, que vai ser uma forma de onerar uma extrafiscalidade, né? A extrafiscalidade é justamente essa característica do tributo de ter um outro mote para efetivamente cobrar mais, onerar mais. Então, tudo que faz mal à saúde, que é muito amplo, né? Isso ainda a gente vai ter que conhecer o que a lei complementar vai reconhecer como algo que faz mal à saúde. Mas o açúcar, por exemplo, todo mundo diz que faz mal à saúde, né? Então, a gente vai ter que tomar alguma atenção a esse assunto. Agora, já é super importante também nós sabermos que existirão isenções novas com a lei e imunidades novas com a emenda constitucional. Sim, porque nós sabemos que as imunidades residem na Constituição e é na lei que reside a isenção. Então, nós vamos ter aí muita novidade, que a gente vai, por exemplo,
incluir antigamente, ainda hoje, né? No IPVA, nós só temos os carros, né? Que incidem só sobre a propriedade de veículo automotor, porém de rodagem em rodovias. Com a aprovação, isso daí aumenta, né? Quem incidirá também sobre aeronaves e também incidirá sobre barcos, todos que tiverem motor. Então, todos os veículos que forem automotor e podem ser agora não só na estrada, como também na água ou no ar, esse veículo também será tributado pelo IPVA. Então, há uma alteração importante que aí acrescenta-se aí alguma coisa, e a gente percebe que são muitas as mudanças que estão vindo por aí. E uma coisa que é característica também do IVA é a não cumulatividade. E outra característica, aliás, a gente, até quem não é da área tributária já deve ter ouvido falar que o ICMS, ele é não cumulativo, né? Só que ele é um cálculo feito por dentro. O IBS e a CBS, né, seriam as duas modalidades do IVA, porque o IVA é dual, eles terão então essa característica da não cumulatividade. No entanto, o cálculo é diferente do ICMS, ele é calculado por fora. Então, qual que seria, vamos dar um exemplo, né, para nós imaginarmos como seria isso. Olha só, a gente tem uma compra de um celular por R$10.000, e aí quando a gente pega a nota fiscal dessa compra, a gente verifica que 3 mil daquele valor é referente ao ICMS, portanto, 30% do valor do bem. No entanto, isso porque é por dentro. Se fosse por fora, vamos supor que o bem custe R$7.000. Então, o cálculo sendo por fora, vezes 30%, vai dar aí 2.100 de imposto, 7 mais 2.100 vai dar 9.100. Então, é muito parecido, mas o cálculo é diferente, percebe como é fácil? Por fora. E é assim que será o IVA. Pode ser até que haja uma diminuição dos preços em razão disso, sem dúvida, em razão dessa forma de se calcular o IVA por fora. Mas é importante, né, que nós tenhamos aí a noção de que o mercado, ele traz às vezes algumas surpresas, pode ser que sim, pode ser que não, mas essa forma de calcular pode ser sim aí um motivo para que algumas mercadorias venham a cair de preço em razão dessa forma de se calcular o IVA por fora. Então, essa é uma novidade bem interessante que traz aí o nosso novo tributo. Então, nós temos que ter em mente que a emenda constitucional, ela serve para justamente a Constituição. A emenda constitucional é Constituição, certo? Então, a emenda constitucional, ela vem dar competência para os entes da federação de criar, cobrar, alterar e até excluir eventual tributo. E aqui no caso, como nós comentamos, o Estado e o município terá a competência de instituir, alterar, cobrar e até extinguir o imposto sobre bens e serviços. E a União, então, ela recebe a competência para instituir, cobrar, alterar e até excluir, se quiser, a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, nós temos aí a possibilidade de termos na legislação infraconstitucional, que no caso só por lei complementar é que poderá ser implementado e criado esses impostos, né?
nós teremos aí uma série de possibilidades que o ente da federação, então, irá ter a prerrogativa de elaborar. No entanto, nós sabemos também que do mesmo jeito que a Constituição ela concede competência, ela também limita a competência dos entes da federação. Então vejamos, como que é isso? Ao mesmo tempo que a emenda constitucional, como nós tivemos agora na reforma, deu competência para os entes da federação criarem esses tributos, ela também limita esse poder de tributar através dos princípios constitucionais e das imunidades, que é uma forma de não ter o fato que gera o tributo. Ele não nasce sequer, né? Porque já na Constituição ele não tem essa hipótese, né? É vedada ao ente da federação que se onere nesse sentido. Por exemplo, nós temos lá no artigo 150 da Constituição Federal um artigo que vai dar isenção para os templos de qualquer fé, né? Profissão de fé. Então, todos os templos, eles são imunes a alguns impostos. Isso significa dizer que, da mesma maneira, a imunidade sobre templos, ela persistirá. No entanto, houve também uma pequena mudança com relação a isso. E foi acrescentado a esse texto que as associações de benevolência também serão beneficiadas. E olha só, então nós estamos falando de uma imunidade constitucional que limita o poder de tributar dos entes da federação e, portanto, que nós vamos ter aí uma abrangência maior dessa limitação de tributar. Então, a imunidade religiosa, né, que já existia no artigo 150, teve aí um texto acrescentado e hoje nós temos também a possibilidade de as instituições de benevolência serem também agraciadas aí com a imunidade constitucional para não pagar os impostos. Então, gente, é muita novidade e a gente vai até sair um pouco da teoria e entrar um pouco na prática para a gente saber quantas oportunidades de negócio nós teremos em termos de consultoria ativa. Nosso método chama-se Teses Direcionadas para a Consultoria Ativa. Então, além das teses, nós temos aí a possibilidade de também oferecermos na nossa consultoria até um planejamento tributário para que as empresas se sintam confortáveis e confiantes de que estão tendo a melhor orientação. E a gente só vai conseguir dar a melhor orientação estudando. Então a gente está aqui comprometido para dar o nosso melhor e superar as expectativas no nosso curso do método TDCA, criando um módulo só sobre reforma tributária, além das teses, modelos de peça e formas de efetivamente atender o cliente do começo ao fim. E a maioria delas, que inclusive eu dou uma atenção especial, não precisa sequer da carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Sim, porque efetivamente existe um enorme campo de atuação, enorme possibilidade e oportunidade de negócio no âmbito administrativo. Sério! Então, nós advogados, e eu acredito que você não precisa estudar mais de 20 anos, fazer muita pós-graduação para chegar aí, porque nós já damos tudo prontinho, tudo já formatado, do começo ao fim, do como fazer,
para você, então, atender e muito bem, com excelência, o seu cliente para tanto recuperar os créditos tributários no âmbito administrativo como no âmbito judiciário. Então, fica aqui a dica, a gente vai direcionar a todos para um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E já agora eu peço a todos que se inscrevam no canal, deem o seu joinha e fiquemos sempre antenados para tudo que está acontecendo, e a gente espera vocês lá no método TDCA. E por que nós fizemos isso? Nós fizemos isso porque no final do ano foram muitas as pessoas que não conseguiram fazer a sua matrícula, a sua inscrição no nosso curso. Final do ano, Natal, Ano Novo, foi muito tumultuado e muita gente pediu para a gente, então, para a gente abrir esse precedente e fazer aí a mesma oferta que nós fizemos no ano passado, ou seja, nós vamos trazer não só o mesmo preço do ano passado, mas a mesma oportunidade, os mesmos bônus e o mesmo desconto gigante, que efetivamente essa vai ser, acredito que, a última oportunidade que você vai ter para agarrar essa chance de estar com todas as teses na cabeça para dar o seu melhor e fechar muitos contratos. E 30 mil em 30 dias, gente, vai ser muito tranquilo. Eu acredito que com as nossas teses nós vamos ter condições de fazer muito mais. Vai depender, obviamente, de você, da sua dedicação e do seu comprometimento. Então eu espero você lá. Até mais.